Boa noite para você que está aí no seu conforto, para você que está em casa, ou de repente está no trabalho, não sei aonde é que você está, mas nós estamos muito felizes por podermos estar começando mais um culto e poder compartilhar um pouquinho do amor de Jesus para você, aí onde quer que você esteja. Eu preciso admitir para vocês que nós estamos tristes porque os bancos da igreja, eles estão vazios. Mas ao mesmo tempo nós estamos felizes, porque nós podemos, apesar de estarmos longe, estarmos perto aqui pelas redes sociais. Então já quero aproveitar para pedir para você que está aí nos acompanhando, para você marcar pelo menos aí 3, 4, 5 amigos, para que eles também possam assistir a nossa programação e a gente possa compartilhar esperança com o máximo de pessoas possível. Hoje nós estamos começando o segundo episódio da série Porque Creio. E a gente quer que o máximo de pessoas entenda o porquê dessa série. Porque creio. Vamos começar então louvando ao nosso Deus com a música, o louvor Eu Creio. Fique ligado, tem muita coisa boa para acontecer essa noite. No meu coração arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. Essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício.
Estamos de volta e nós queremos saber de onde é que você está nos assistindo. Comente aí o local, a região que você está aí assistindo a nossa programação. E nós também queremos orar por você que está em casa, por você que está acompanhando toda essa programação aqui. Então você que tem algum pedido de oração, daqui a pouquinho o pastor Flávio vai estar trazendo uma mensagem para nós e ele vai orar pelo seu pedido que for feito. Escreve aí o seu pedido. Se tem alguém que você queira que nós estejamos orando também, escreve aí o pedido de oração que daqui a pouquinho nós estaremos orando. E eu também quero agora fazer uma oração para nós podermos buscar, pedir a presença do Espírito Santo para que a gente possa entender o tema que vai ser explanado, estudado esta noite. Feche os olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, daqui a pouquinho a Tua palavra vai ser aberta, Senhor. Nós queremos pedir a presença do Espírito Santo. Eu não sei quem está nos assistindo ou quantas pessoas, eu não consigo mensurar quantas pessoas estão nos acompanhando, estão acompanhando este culto aqui esta noite, Senhor. Mas eu sei que não existe local neste planeta que o Senhor não possa habitar e que o Senhor não possa estar. Então nós queremos pedir humildemente, ó Deus, a Tua presença, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que a gente possa entender e compreender a mensagem desta noite, Senhor. Também não sei se de repente tem alguém triste, alguém com depressão, alguém que deve estar num leito nesse momento, deve estar doente, Senhor. Não sei, mas eu quero entregar essas pessoas também em Tuas mãos, para que o Senhor possa estender a Tua mão poderosa sobre essas pessoas. E se preciso for, o Senhor também opere um milagre ainda esta noite, ó Pai. Se faça presente aqui, perdoe os nossos pecados. Isso nós te pedimos e já agradecemos. No doce nome de Cristo Jesus. Amém. No jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria pra trazer conforto. A morte, a dor cruel rasgaram o fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor,
cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá um lugar para aquele que aceitar o sacrifício do cordeiro que deu a vida por me amar. Não mais tristeza, não mais dor neste eterno lugar de amor. Nossa culpa foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Amém. É muito comum nós, seres humanos, sentirmos o desejo de sermos melhores, ou aliás, ser o melhor. Não tem nada de errado nisso. Até mesmo nos ajuda a buscarmos condições para que isso aconteça, não é mesmo? Só que existe um perigo nisso tudo. O perigo é você querer ser um Deus, ou buscar ser como Deus. E este foi o sentimento que Adão teve no princípio e Lúcifer também. E isso é muito perigoso e destrutivo para quem tem esse sentimento. Mas a pergunta que não quer calar: por que Deus permitiu que isso acontecesse lá no princípio? Por que Deus não impediu que esse sentimento brotasse no coração de Lúcifer? É difícil de entender, né? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje, aqui e agora, pois estamos começando o segundo episódio da série Porque Creio. Boa noite, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Essa noite é uma noite onde nós vamos mais uma vez nos aprofundar no estudo da Palavra de Deus e entender um pouquinho, não só dentro dos escritos sagrados, mas também recorrendo a alguns recursos que a ciência agora nos oferece, para vermos se a história bíblica realmente é verdadeira, se nós podemos confiar nos textos sagrados. Bom, antes, porém, de abrirmos a palavra e também viajarmos um pouquinho ao longo da história, através da arqueologia, eu quero fazer uma oração muito especial por aqueles que postaram os pedidos aí, mandaram os pedidos nas nossas redes sociais. Então, aí onde você está, feche seus olhos, se for possível. Se não for possível, caso você esteja dirigindo ou fazendo qualquer outra coisa, se concentre agora e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós estamos aqui neste momento, separados geograficamente, no entanto conectados através das redes sociais, através da tecnologia, e acima de tudo conectados ao Senhor, para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Porém, antes de abrirmos a Tua Palavra, queremos rogar que o Senhor tome em Tuas mãos cada pedido que foi feito. O Senhor conhece o coração de cada uma das pessoas que redigiram ali os textos. Alguns pediram por filhos que precisam retornar aos teus braços. Outros pediram por enfermidades. Outros por questões econômicas. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada filhinho do Senhor espalhado. E eu quero pedir para o Senhor que o Senhor tome em tuas mãos maravilhosas cada pedido. E o Senhor dê a essa pessoa que está aflita, que está recorrendo ao Senhor neste momento, aquilo que com certeza será o melhor para a vida dela. E caso haja alguém neste momento que está afastado do Senhor, ou que esteja aprisionado
nas garras do vício, nas garras de algum pecado, eu rogo que o Senhor vá até essa pessoa, através do teu Santo Espírito, e liberte essa pessoa, traga de volta para os teus braços, liberte dos vícios. Caso alguém neste momento esteja assistindo este culto, participando com a gente através das redes sociais, independente se seja ao vivo ou assistindo depois, e neste momento roga ao Senhor um milagre, ó Deus, que essa pessoa esteja neste momento sentindo a tua presença, a presença do teu Santo Espírito. O Senhor que é onipresente, onisciente, onipotente, abençoa e proteja e liberta esta pessoa, Senhor. Dê o conforto que essa pessoa que está enferma precisa. E, ó Pai, nós rogamos que o Senhor dê a cura, e que a cura seja para a honra e glória do teu santo nome. E agora, em especial, também rogamos, vamos abrir a tua palavra, e precisamos da iluminação do teu Santo Espírito. Então nos ajude a entender este tema tão importante, em nome de Jesus, amém. Muito bem, estamos aqui agora conectados para aprofundarmos um pouquinho num tema muito interessante. E o tema é: quando o homem resolve assumir o papel de Deus. Quando o homem resolve, quando o homem assume o papel de Deus. O que pode acontecer? Isso nós vamos ver agora juntos na palavra de Deus. Mas antes de abrir a palavra de Deus, eu quero viajar com você na história. A arqueologia ela tem contribuído muito para a historicidade da Bíblia Sagrada, para a confirmação dos textos sagrados. E é interessante que a escrita, uma das maiores invenções da humanidade, ela consegue arquivar, ela consegue permanecer ao longo das eras. E as escritas, existem várias, de vários tipos, vários idiomas, de várias formas. Umas eram através de símbolos, outras através de imagens, outras através de traços. Então existem escritas de todos os tipos. E uma das mais antigas já encontrada é a escrita cuneiforme. Quero apresentar para você, olha aí. Esse na verdade é um tablet do 14º século antes de Cristo. Ele foi encontrado na antiga Mesopotâmia, e ali, com esse tablet, com esse tablete de argila, foi possível entender muitas coisas da antiguidade. E eu quero continuar viajando com você aqui, nas páginas da arqueologia. Eu quero apresentar para você alguns documentos que foram encontrados ali também. Esses escritos foram produzidos na mesma época, e uns foram encontrados no Egito, outros na Mesopotâmia. E para surpresa de muitos, milhares de tabletes, pilares e inscrições foram encontrados na região da antiga Mesopotâmia. Recibos, cartas, leis, documentos e propriedades. Alguns tinham genealogias e histórias dos primórdios. É interessante que as suas histórias, elas têm um paralelo com o texto bíblico. Elas trazem um paralelo com o texto bíblico. Histórias semelhantes, com nomes semelhantes, de personagens bíblicos, que faz com que haja uma convergência entre povos antigos e a Escritura Sagrada, que também é muito antiga, especialmente os escritos de Moisés. Então eu quero mais uma vez apresentar para vocês aqui algumas imagens que eu trago. E essa daqui principalmente é uma bem interessante. Aqui você encontra alguns nomes, na verdade são variações do mesmo nome, tratando-se do primeiro homem a ser criado pelos deuses. Os tablets cuneiformes encontrados no Oriente revelaram ainda que desde longo tempo existia na Mesopotâmia uma tradicional história sobre um certo Ádapa, ancestral de toda a humanidade. Veja a semelhança com o nome Adão. Os mais extensos relatos foram encontrados na biblioteca de Assurbanipal. E o mais antigo dos registros é o egípcio de El-Amarna, escrito por volta do 14º século a.C. O relato original gira em torno da vida eterna, pois, segundo o seu relato, o primeiro homem a ser criado pelos deuses se chamou Ádapa, e ele recebeu grande sabedoria, mas não era imortal. Ádapa era pela criação filho do deus Ea.
e morava na cidade sagrada de Eridu. Veja que Eridu e Éden procedem da mesma raiz etimológica, como o sumeriano Edim e Edenu, que também querem dizer paraíso. Interessante essas semelhanças, né? Então, voltando para a mesma imagem, atente comigo às variações deste nome. Adamu, Adime, Adapa, Adulim, Aloros, Atum, Adumuzi. Esses nomes tratam-se da mesma pessoa. Histórias que foram retiradas de civilizações antigas, mas que se assemelham muito à história bíblica do Gênesis, a respeito da criação. Interessante que a arqueologia conseguiu trazer tudo isso no mesmo tempo em que muitos desconfiavam que Gênesis realmente era algo autêntico, algo original. Porque muitos estavam acreditando que o Gênesis havia sido copiado de alguma outra história, um plágio de alguma história antiga. Mas volte comigo para as imagens. Eu quero apresentar para você uma imagem bem interessante. E essa daqui trata-se de um julgamento. O julgamento de Adapa. Aqui, conforme a história retirada deste tablete, Adapa se recusa a se alimentar do pão e da água da vida. Mas aquilo, na verdade, era um teste, pois era proibido comer do alimento reservado somente aos deuses. Inconformado, o deus Anu pergunta: por que tem recusado se alimentar do pão e da água da vida? Se continuar assim, não poderá ter a vida eterna. Veja só, Adapa estava sendo julgado. E aparece um certo deus, com D minúsculo, é claro, dos deuses do panteão daquela região, e ele questiona por que Adapa não está tomando da água e comendo do pão da vida. Só que Adapa sabia que se ele comesse, ele estaria transgredindo uma lei divina. E ele recusou-se a comer, enquanto que aquele Deus insistia que ele comesse para que ele transgredisse, e assim ele perderia a vida eterna. Olha que interessante. Será que esse relato não se assemelha muito com aquele que vai mostrar agora para você aí na tela? Aquele da serpente. Onde a serpente diz à mulher: é certo que não morrereis, porque no dia em que dele comeres, sereis iguais a Deus. Viu aí? A serpente falou para a mulher: se você comer, você vai ser igual a Deus. E Deus é como? Deus é eterno, Ele é poderoso, Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, a serpente estava querendo colocar no coração de Eva o mesmo desejo que nós vimos ali o Deus querendo colocar no coração de Adapa. Mas também tem um outro escrito, um outro tablet encontrado do Épico de Gilgamesh. Olha comigo essa imagem. Aqui conta a história do lendário herói sumeriano, onde ele tem um amigo chamado Enkidu, que é seduzido por uma cortesã de uma deusa chamada Ishtar, e passa a ter o conhecimento pleno, similar ao conhecimento do bem e do mal mencionado na Bíblia. Após este ocorrido, Ishtar lhe declara: você agora é um conhecedor Enkidu, você será igual a Deus. Então ela improvisa vestiduras e o cobre. Interessante que isso é um paralelo. Você está conseguindo enxergar um paralelo das histórias antigas de outras civilizações com um paralelo bíblico? Bom, para ser de forma resumida, porque aqui eu não vou poder mostrar para você tudo que a arqueologia já encontrou, trazendo um paralelo com as histórias antigas, eu convido você a acessar o canal Evidências da Novo Tempo. E lá, o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, ele trabalha especialmente para provar a historicidade da Bíblia Sagrada através das histórias antigas e através dos achados arqueológicos. E eu agradeço à TV Novo Tempo, porque nós baseamos algumas informações aqui, exatamente encontradas pelo Dr. Rodrigo Silva e suas pesquisas. Bom, fechando parênteses, eu quero rapidamente mostrar para vocês 6 exemplos de histórias encontradas nos achados arqueológicos que são exatamente o paralelo das histórias bíblicas. Então vamos comigo. A imagem vai aparecer aí na sua tela agora. O primeiro é a história da criação.
A criação e a desobediência de um casal humano que perde o paraíso. O segundo paralelo é a maldição que segue a desobediência, trazendo a morte aos habitantes da terra. O terceiro paralelo, o início da família humana, marcada pela tragédia de um fratricídio, ou seja, a morte de um irmão, o assassinato onde um irmão assassina o outro irmão. Quarto paralelo, a humanidade que se torna má e por isso é destruída em um dilúvio. O quinto paralelo, o perecimento de quase todos, menos alguns que são preservados pelos deuses. E o sexto e último paralelo que eu quero apresentar aqui para você é uma confusão de idiomas que espalha os homens pelos quatro cantos da terra. Esses paralelos acabam com o mito de que a história bíblica foi algo inventada por Moisés. Muitos, porém, continuam negando de que a Bíblia é um livro original e ela não foi copiada de ninguém. Mas um grande arqueólogo, e eu quero apresentar para você aí na tela, ele precisou fazer uma grande afirmação. O Dr. Kenneth A. Kitchen, professor emérito da Universidade de Liverpool, escreveu que a suposição comum de que esse relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos e tradições podem surgir por acréscimo ou embelezamento na elaboração de lendas, mas não o contrário. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para se tornar pseudo-histórias, como tem sido sugerida para Gênesis. Gênesis tem uma diferença entre os escritos achados. A diferença de Gênesis para os escritos achados começa pelo monoteísmo clássico. Gênesis traz a existência de apenas um Deus, que ele somente é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Enquanto os outros achados, eles trazem o conceito de politeísmo, onde deuses foram responsáveis para a criação do homem, a criação da terra e a criação da natureza. Então aí nós vemos que Gênesis, ele traz um som aí diferente dos outros achados. Ele destoa dos outros achados. E por isso ele se torna algo original e não copiado. Então Gênesis resgata o monoteísmo clássico, que por sinal a arqueologia já comprovou que o monoteísmo é o tipo de religião mais antiga da humanidade, depois que foram surgindo a ideia de outros deuses. Eu quero apresentar para você também um antropólogo, vai aparecer aí na sua tela. Esse antropólogo, ele também muito famoso por seus achados, o nome dele, Claude Lévi-Strauss. Até mesmo, olha o que ele precisou admitir. Grande surpresa e perplexidade surgem do fato de que esses temas básicos para os mitos da criação são mundialmente os mesmos em diferentes áreas do globo, principalmente fora do Oriente Médio. Foi uma grande surpresa para os antropólogos encontrarem povos que viviam em outras regiões, diferentes das regiões da Mesopotâmia, diferentes das regiões do Egito, as regiões mais antigas, onde foram encontrados os registros mais antigos, que trazem histórias paralelas à Bíblia. Um missiólogo, ele resolveu juntar todas essas histórias, todas que ele encontrou, de diversos lugares da Terra, de civilizações que nem mais existem. E é interessante que ele escreveu um livro que na época foi um best-seller. O título do livro, A Eternidade no Coração. Don Richardson, ele foi o autor deste livro. E eu vou ler aqui para vocês duas histórias, de forma resumida, que está aqui neste livro. A primeira história é a seguinte. No norte de Calcutá, na Índia, viviam 2,5 milhões de pessoas conhecidas como Santal. Sua antiga tradição conta que um deus chamado Thakurgil formou o primeiro homem do barro e deu o nome de Aram. Depois criou a mulher que recebeu o nome de Ayo.
Ambos foram colocados num jardim paradisíaco chamado Rihiri Pipiri. Ali, um ser sagaz chamado Lita fez cerveja de arroz e deu para o casal. Desobedecendo às ordens divinas, eles beberam o líquido e dormiram. E quando acordaram, perceberam que estavam nus. Veja só que interessante. Parece que é a mesma história. Parece que eles é quem copiaram a Bíblia, não é verdade? No entanto, é um paralelo. É um paralelo porque existe uma tradição adâmica, aquela que é passada de pai para filho. E nós estamos começando a entender aqui que nós temos um ancestral comum, sim, Adão. Entende? Esse ancestral comum deu a seus filhos a tradição da criação, da história, e eles foram passando de pai para filho antes da escrita. Quando surgiu a escrita, então eles começaram a relatar. Mas perceba que essas histórias em lugares diferentes da Mesopotâmia, diferente do Egito, são o mesmo paralelo. Eu quero ler mais uma história para você, que está neste livro, A Eternidade no Coração. E a história diz o seguinte: distante da Índia, lá num povo chamado Karen, da Birmânia, onde diz que um deus chamado Iua formou o mundo a partir da água e a terra produziu o fruto da tentação. A ordem era que ninguém pudesse comer deste fruto, mas um espírito rebelde chamado Uncauli enganou duas pessoas, fazendo-as comer. E por causa disso, os homens ficaram sujeitos à doença, ao envelhecimento e à punição. Essas são apenas duas histórias que nós encontramos aqui neste livro, que é um compêndio de histórias. Esse missiólogo, ele fez esse bonito trabalho e este livro se tornou um dos mais vendidos no mundo na época. Eu trouxe tudo isso para você, para que você pudesse entender que a história que nós vamos ler agora em Gênesis, ela é uma história real. Ela é real não porque está na Bíblia, mas ela é uma história real porque muitos povos, dezenas e dezenas de povos, contam a mesma história. Com variações no nome, com variações ali no local. No entanto, nós percebemos que na essência, trata-se do homem desobedecendo a Deus e sofrendo punição por isso. Veja que a Bíblia que você segura na sua mão, ela é o livro sagrado, o livro de Deus, que prevaleceu e permaneceu por eras. Ela conseguiu vencer perseguições, ela conseguiu vencer homens maus, situações difíceis, e ela chegou até você. E agora nós vamos mergulhar na página sagrada, para que nós possamos agora entender alguns motivos e algumas situações e alguns porquês da história da queda do homem. Quando o homem decide ser Deus, quando o homem assume o papel de Deus. Vamos comigo? Então abra sua Bíblia comigo, ou então acompanhe aí na tela os textos que nós vamos ler. Começando por esse texto aqui, convido você a ler comigo Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 9. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado do solo. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba, Deus, ele criou o homem com a sua própria mão, do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Só é interessante que nós temos que entender que a Bíblia tem detalhes. O homem não tem uma alma. Perceba que nesse texto fica claro que o homem é uma alma. O homem passou a ser alma vivente. Isso é tópico de um próximo estudo. Mas, em relação ao estudo de hoje, nós vemos um Deus que é detalhista, que se inclina para criar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Voltando comigo, vamos continuar lendo aqui a Bíblia. Gênesis capítulo 2 ainda, versículo 16 e 17, diz assim:
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Eu quero abrir um parênteses aqui com você agora. Vamos prestar atenção em alguns momentos aqui da Bíblia bem importantes. Primeiro ponto, a serpente não fala. Serpente não fala. Então ali ela foi tomada por Satanás, um espírito maligno, que já havia se rebelado no céu, para que enganasse o homem. No caso, quando eu falo homem, eu cito humanidade, porque ali estava a mulher. E a mulher ali, conversando com a serpente faz uma pergunta que é uma falácia. Porque a serpente diz assim: é verdade que Deus falou para você não comer nenhum tipo de fruto? Se nós vermos os textos passados, nós vamos ver que Deus autorizou comer de qualquer fruto, menos de um, o fruto do conhecimento do bem e do mal, que pejorativamente falando, muitos dizem que é a maçã, mas é claro que nós não sabemos qual é o fruto, a Bíblia também não fala. No entanto, Eva foi lá, e antes de comer, ela disse para a serpente: nós vamos morrer se nós comermos. Mas a serpente disse: é certo que não morrereis. Deus disse para a mulher que se comesse, eles morreriam. Para a mulher e para o homem. No entanto, a serpente vai lá e diz que não morre. E aí? Você fica com quem? Com a serpente ou com Deus? Deus disse para não comer. A serpente disse para comer, que não vai acontecer nada. E a mulher vai lá e come. Por que ela não morreu imediatamente? A Bíblia não falou que se comesse morreria? Se só tocasse no fruto já morreria? Por que não morreu? É simples. Se você estiver me assistindo de um dispositivo que tem bateria, um notebook, um celular, você sabe que se você desconectar o celular da tomada e a bateria estiver boa, a bateria vai manter o celular ligado até que a sua carga se esgote. Não é isso? O notebook é a mesma coisa. Porém, quando você desconecta da tomada, ele não desliga imediatamente. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles comeram do fruto proibido, eles se rebelaram contra Deus, desobedeceram uma ordem. E por que não morreram imediatamente? Porque Deus não prometeu que morreria imediatamente, não tinha veneno no fruto. O comer do fruto faria com que eles se desligassem da fonte da vida. Entendeu? Então eles continuaram com a bateria carregada, mas agora eles estavam desligados da tomada. Se você entendeu o que eu quis dizer, né? Eles se desconectaram de Deus, que é a fonte da vida. A própria Bíblia diz que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então o pecado entrou entre o homem e Deus, desconectando o homem de Deus, fazendo com que ele se desligasse da fonte da vida. Por isso agora nós somos condenados à morte, por causa do pecado. Mas é claro, Jesus venceu a morte. E Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então em Jesus nós temos novamente a conexão com Deus. Mas ainda nós, enquanto estivermos aqui, vamos passar pela morte. Porque só quando Jesus voltar e acabar de vez com esse último inimigo que será vencido, destruído, que é a morte, então nós viveremos para sempre. Mas voltando aqui para Gênesis, a serpente falou com a mulher comeu do fruto e também deu ao homem do fruto que não era para ter comido. Vamos voltar ao texto bíblico. Venha comigo agora para um próximo texto, que está em Gênesis, capítulo 3 ainda. No versículo 8 a 14, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem fez saber que você estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Veja só, quando Deus pergunta, Ele não pergunta porque Ele não sabe, mas é uma pergunta retórica. Ele queria fazer o homem raciocinar e pensar no ato que ele havia cometido. E sabe o que acontece? Quando Deus pergunta para o homem: o que você fez? Ele diz assim: a mulher que o Senhor me deste, me deu de comer. Em outras palavras, Adão não estava assumindo a culpa e também não estava colocando a culpa na mulher. Ele estava colocando a culpa em quem? Responde aí em casa. Em Deus. Isso mesmo. Ele disse assim: a mulher que tu me deste, ela me deu de comer. Adão já começa a apresentar um fruto do pecado. Já começa a apresentar ações do pecado. Porque um pecador, ele tem medo de assumir a culpa. Um pecador, ele tem medo de reconhecer seus erros. O pecador, ele mente. E então Adão coloca a culpa em Deus. E Eva, por sinal, faz a mesma coisa. Quando ela diz: a serpente me deu de comer, ela está colocando a culpa em quem? Na serpente? Não. Em Deus também, porque foi Deus que criou a serpente. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, que eu vou responder. Mas essa pergunta aqui eu quero que você me responda e me ajude. Essa pergunta é uma das perguntas mais usadas para confrontar aquele que acredita na veracidade da Bíblia e especialmente dessa história. Pergunto para você, e se você estiver acompanhado aí, tente junto com quem você está responder essa pergunta. É uma pergunta muito importante. Então eu vou fazer. Deus sabia que o homem ia pecar? Ele sabia que o homem ia cair? Ele sabia que o homem ia comer do fruto proibido? Sim ou não? Se Deus sabe de todas as coisas, então Ele sabia. Correto? Ok. Se Deus sabia que o homem ia pecar, te pergunto, por que Ele colocou a árvore lá, sabendo que o homem ia cair? Livre-arbítrio? Talvez você esteja respondendo, né? Mas aí, se eu responder assim, vai dar a entender que a culpa é de Deus. Sabe por quê? Porque se Deus sabia que Adão e Eva iam comer do fruto proibido, e mesmo assim coloca a árvore lá, mesmo deixando eles livres, Deus sabia que eles iam comer, então a culpa é dele. Quer ver? Vou te contar uma parábola moderna, um paralelo para que você então raciocine nisso que eu estou falando. Imagine que você tem um filho pequeno. Eu tenho um filho de 3 anos. 3 aninhos, ele ainda não conhece todos os perigos. Ele ainda não se priva de todos os perigos. Ele não se preserva de todos os perigos. Imagine que eu deixe na minha casa uma tomada no baixo com fios descascados. Está energizada. E os fios estão ali. Eu chego para o meu filhinho e falo assim: filho, não coloque a mão na tomada. Se você colocar a mão no fio descascado, você vai morrer. Você vai tomar um choque e você vai morrer. Então não faça isso. E eu não vou gostar que você faça isso. E aí meu filho passa um dia, passa 2, passa 3, e ele se preservando. Mas aí no 4º, no 5º dia, aquilo ali parece ser inofensivo, não tem nada ali. A energia a gente não enxerga. E aí meu filho vai lá e coloca a mão, leva um choque elétrico e morre. A culpa é de quem? Do meu filho que me desobedeceu? Ou minha, por ter deixado o fio descascado ali, sabendo que ele poderia correr o risco de ser eletrocutado? Já sei sua resposta. A culpa é minha, né? Pois é, mostrando aqui o paralelo, falando de Deus. A culpa não é de Deus de ter colocado a árvore ali? Essa pergunta é intrigante, né? É importante. Eu vou ler mais um texto com você e na sequência eu vou responder essa pergunta. Combinado? Então vamos comigo. Gênesis ainda. Capítulo 3, versículo 22 a 24. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem
e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Que triste, né? Muito triste. Deus fez o homem para viver no lugar perfeito, eternamente, mas o homem pecou. E a culpa é de quem? Vou responder logo essa pergunta. Deus, ele colocou a árvore, não foi só para que o homem tivesse a liberdade de escolher entre o bem e o mal, mas Deus colocou a árvore por misericórdia do homem. Misericórdia? Como assim? Exatamente. Misericórdia do homem. Você nunca pensou assim? Então vou te ajudar a raciocinar comigo. Raciocine comigo. A serpente, ela, no caso Satanás, ele poderia tentar o homem de várias formas. Ele poderia tentar o homem através de outros animais, através de outros frutos, através de outras ações. Mas sabe o que Deus fez? Deus disse assim para Satanás: Satanás, você será limitado. Você não poderá usar nenhum outro instrumento, a não ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não poderá rodear Adão e Eva em outros lugares. Se Adão e Eva nunca se aproximar da árvore, você nunca vai poder ir até eles, pegar no braço deles e levá-los até a árvore para tentá-los. A árvore é o único meio que você tem para mostrar para eles uma alternativa. Entendeu? Viu a misericórdia de Deus? Deus limitou Satanás. Quer ver como você vai enxergar melhor agora a misericórdia de Deus? Pergunto para você: o que Satanás pode usar em nossos dias para tentar você? Só uma coisa? Só existe uma árvore no meio de várzea grande, lá no meio, bem no centro, e ela está com uma cerca, tem cerca elétrica em volta, e você não pode comer daquele fruto que, se você comer, você estará perdido eternamente? Não, né? Você percebeu que hoje Satanás, ele não tem limite? Ele pode utilizar as redes sociais, ele pode usar a televisão, ele pode usar programas, ele pode usar pessoas, pode usar mulher, pode usar homem, pode usar bebida alcoólica, drogas, ele pode influenciar, ele pode fazer muitas coisas, ele pode usar até as pessoas que nós amamos para nos tentar. Então Satanás agora não tem limite. Perceba que antes ele tinha, e por ele ter limite, a misericórdia de Deus se mostrou ali. Hoje não tem mais. Sabe por que não tem mais? Porque Deus criou o homem para que ele fosse o governador da terra, o administrador da terra. Mas infelizmente o homem passou para Satanás o reino da terra. E agora, como Satanás é o rei da terra, o próprio Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Agora Satanás então reina neste mundo. É por isso que nós não nos conformamos com tanta corrupção, com tantas coisas ruins que acontecem, com tantas injustiças. É porque Satanás está reinando neste mundo. Porém, Jesus disse: o reino de Deus já é chegado a vós outros. O que ele quis dizer com isso? É que se eu me apegar a Jesus, o reino de Deus está garantido para mim. O reino de Deus já pode estar na minha vida a partir de agora. Entendeu? Eu não preciso esperar a eternidade para viver no reino de Deus. Eu posso me submeter agora ao reinado de Deus. Mas antes de continuar falando sobre isso, tem mais uma pergunta para você. E Lúcifer? O que aconteceu no céu? Por que ele caiu? Ele era um anjo perfeito, vivia num lugar perfeito, com um Deus perfeito, com anjos perfeitos. O que aconteceu com Lúcifer? E aí? Me ajuda a responder. O que aconteceu com Lúcifer? Vamos para a Bíblia? A Bíblia tem a resposta, né? Me acompanhe então em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15. Na minha Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas... Bom, até aqui por enquanto. Você percebeu uma coisa nesse texto? Nós deixamos destacados para você. Ali dizia
serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o maior desejo de Lúcifer, ser Deus, assumir o lugar de Deus. E você percebeu que quando ele veio aqui à terra e utilizou aquela serpente, ele fez exatamente a mesma coisa com Eva. Ele tentou Eva e tentou Adão com o mesmo pecado, o qual ele caiu, o mesmo desejo que ele tinha, ele colocou no coração deles. Você se lembra no texto que a serpente diz assim para Eva: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, certamente sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. A serpente colocou no coração de Eva o mesmo desejo que Lúcifer tinha quando estava no céu, o desejo de ser Deus. Aí o tema da mensagem de hoje: quando o homem assume o lugar de Deus. E então o homem resolve assumir o lugar de Deus. Eu quero ler mais um texto com você, mais dois na verdade, que fala de Lúcifer, ainda no céu. O que aconteceu no coração dele. E agora eu quero ir com você em Ezequiel. Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel. Capítulo 28, versículo 6. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E continuando em Ezequiel 28, agora versículo 13 a 19, diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração. Por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis. Diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Percebeu o que aconteceu com Lúcifer? Ele vivia no lugar mais perfeito que alguém jamais viveu. Ele vivia em um lugar onde nenhum de nós gostaríamos de sair. Gostaríamos de estar lá para sempre. Mas infelizmente, cresceu no coração de Lúcifer o desejo de ser Deus. Não de ser igual a Deus, mas de assumir o lugar de Deus. E esse desejo que cresceu no coração de Lúcifer fez com que ele deixasse o paraíso, que ele simplesmente perdesse tudo que Deus havia dado para ele lá no céu. Infelizmente, essa história não acaba no céu. Não acaba simplesmente quando Lúcifer se rebela e é expulso do céu. Essa história não acaba assim. Essa história é transportada para a terra. Lúcifer, o anjo portador de luz, esse é o significado do nome dele, agora se torna Satanás, que significa adversário. Diabo, que significa acusador. E então Satanás, cheio de ira no seu coração, porque agora ele se tornou adversário do reino celestial, ele não mais faz parte da família de Deus.
Ele se rebelou contra Deus, e em muitos momentos Deus deu a ele a oportunidade de voltar, mas ele não quis. Então, quando ele vê Deus criando o homem da terra, soprando nas narinas do homem o fôlego de vida, fazendo o homem à imagem e semelhança de Deus, ele pensou: eu não posso atingir Deus, eu não posso combater Deus, eu não posso guerrear contra Deus, porque a derrota é certa. Mas nada melhor para atingir uma mãe ou um pai do que atingir o seu filho. E então Satanás, ele cria uma estratégia, e ele não delegou para nenhum outro anjo caído, mas ele mesmo tomou a decisão de tentar aquele casal. E Deus disse assim para Adão: não é bom que esteja só. E Deus faz uma companheira, mas esse não é bom que esteja só servia também como advertência: não fique só, não fique tentando travar uma batalha contra a árvore do conhecimento do bem e do mal sozinho. Se Eva estivesse com Adão ali, provavelmente um teria conscientizado o outro, e então eles não teriam caído. Lembra o que o provérbio diz? O cordão de 3 cordas não se arrebenta. Por que cordão de 3 e não de 2? É porque nunca é possível ter 2, perdão. Porque é necessário ter 3 para não se romper. E sabe por quê? Um é você, o outro sou eu, seu semelhante, seu próximo, seu amigo, e o outro é Deus. Por isso que é um cordão de 3 cordas. Esse não se arrebenta nunca. E então Satanás coloca no coração de Eva o desejo de ser Deus. E Eva, ela vislumbra a possibilidade de ser conhecedora do bem e do mal, de ter o conhecimento de todas as coisas, de saber tudo o que Deus é. E ela olhando para o fruto e vendo que o fruto era desejoso, bonito, e parecia ser muito saboroso, então ela come. E ela chega para o seu marido, e o marido ali absorto com aquilo, olhando para ela sem acreditar que ela havia comido. Agora Adão sabia que sua esposa morreria. Ele não mais teria sua amada esposa, a esposa que Deus fez da sua costela. E então sabe o que ele faz? Ele come também, decidindo agora se rebelar contra Deus e seguir os enganos de Satanás. O pecado entrou, a morte entrou consigo. E então todas as criaturas foram condenadas à morte, animadas e inanimadas, plantas, todos os tipos, tudo passou a morrer, infelizmente. Mas sabe qual é a boa notícia de tudo isso? É que eu e você não precisamos cometer o mesmo erro. Não cometa o erro de querer ser Deus. Êxodo capítulo 20, ali está relatado os 10 mandamentos. E olha esse verso de Êxodo comigo. Êxodo capítulo 20, vai aparecer na sua tela. Diz assim, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Viu só? O primeiro mandamento de todos: não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que significa isso? É que nós não devemos nem nós mesmos assumir o lugar de Deus. Mas pastor, alguém pode perguntar: eu nunca assumi o lugar de Deus, nunca quis ser Deus. Deus me livre de querer ser Deus. Será mesmo? Será que em algum momento na sua vida você não colocou algo nas mãos de Deus para que Ele resolvesse e depois você tomou as rédeas? Isso é se colocar no lugar de Deus. Será que em alguns momentos você não tomou algumas decisões que só Deus poderia tomar? Será que em alguns momentos você não colocou Deus de lado e colocou o dinheiro acima de Deus, acima do relacionamento com Ele, dos mandamentos dEle? Será que em algum momento você não colocou um cônjuge, sua esposa, seu esposo, seus filhos, no lugar de Deus, como sendo mais importantes do que Deus? Será que em algum momento você não colocou você mesmo como sendo mais importante do que Deus? Eu poderia fazer uma lista enorme aqui, infindável, de muitas situações. Eu quero que você analise a sua vida agora e veja se você não se colocou no lugar de Deus em algum momento.
E eu quero que você entenda uma coisa: Deus está aqui, Deus está aí contigo. E Ele está de braços abertos para dizer: filho, eu te aceito e te perdoo. Eu estou aqui para transformar a sua vida e para mostrar para você que você não vai conseguir sem mim. Mas eu estou aqui à disposição para te ajudar, para vencer você mesmo, para vencer o inimigo, para vencer os vícios, para vencer a pornografia, para vencer o adultério, para vencer a bebida, as drogas. Eu estou aqui para te dar a vitória eterna, para te dar a vida eterna. Ao contrário do que aconteceu com Adão, que acabou simplesmente trazendo a morte para nós, Deus está aqui para trazer a vida. E no próximo estudo, nós vamos entender o que é que Deus fez e como Ele arquitetou este plano maravilhoso da salvação. Mas por hora, eu convido você a tomar uma decisão muito importante na sua vida. Entregue totalmente seu coração a Deus agora. Não entregue 99%, entregue tudo. E Ele com certeza vai operar um milagre da transformação na sua vida. Creia nisso. Nós teremos uma música muito especial agora. Enquanto essa música estiver sendo cantada, fale com Deus aí. Entregue seu coração a Ele. Dá uma vasculhada e veja se não tem nada aí faltando entregar para Ele. Faça isso agora. Não deixe para amanhã. E faça melhor. Não fique com essa mensagem só para você, mas mande também para amigos, para familiares. Se inscreva em nosso canal para que você receba as notificações. Ali clique no sininho e você vai continuar acompanhando conosco o estudo da palavra de Deus. Então faça isso. Eu vou fazer isso agora. Faça isso também. Ore. Coloque Deus no seu coração. Apresente a Ele o seu falho coração. E Ele vai transformar você. Não tenho dúvida disso. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco eu me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim, tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria, para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Chora agora de tristeza, o meu peito existe a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém.
Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Que maravilhoso é esse Deus, né? Que nos busca, que não desiste de nós. E nós, sendo pecadores, muitas vezes nos colocamos no lugar dele. E ele, como um pai, continua de braços abertos para nós. Esse amor é inexplicável. Tenho certeza que essa música falou alto ao seu coração. E neste momento eu quero orar por você. Eleve a Deus agora também em pensamento. Coloque diante dele o seu... E deixe Deus tomá-lo. Coloque diante dele o seu coração agora. Entrega para ele. Mesmo sendo um coração falho, pecador, entrega para ele. Deixa o pastor, que é Jesus, carregar você nos braços agora. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque mesmo sendo pecadores miseráveis que somos, e muitas vezes nos colocando no seu lugar, o Senhor tem paciência de tocar em nossos ombros, de nos mostrar o caminho, de nos chamar de volta. E como a música aqui bem disse, o Senhor é o nosso pastor que vai mesmo na beira do penhasco nos buscar. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser um pastor tão cuidadoso. Toma nosso coração neste momento. E não deixe nosso coração se elevar como foi o coração de Lúcifer. Não deixe-nos cair na tentação de desejar ser Deus, tomar as rédeas de nossa vida, ou colocar outras coisas no lugar do Senhor, para que assim nós possamos viver plenamente e desfrutar da plenitude do Teu amor em nossa vida. Nós te pedimos tudo isso, com o perdão de nossas falhas, de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Quero fazer um convite muito especial para você. Quarta-feira, nós teremos um culto muito especial. O culto tem o tema Firewall. Venha conectado conosco, participe da adoração da quarta-feira conosco, tá bom? Esteja conosco, mande o link para os seus amigos, seus familiares, participe conosco, não deixe de se inscrever em nosso canal, porque assim você recebe as notificações e também aumenta o engajamento do canal. E aumentando o engajamento do canal, sabe o que acontece? Mais pessoas são alcançadas. Faça isso, tá bom? Deus abençoe muito você e tenha uma ótima semana na presença de nosso Deus. Um grande abraço.